A maioria dos plásticos é derivada do petróleo, e a evolução de sua produção ocorreu principalmente durante e após a Segunda Guerra Mundial. A necessidade de materiais sintéticos para substituir recursos naturais escassos e atender a demanda de produtos essenciais levou à popularização dos plásticos. A tecnologia de transformação, como injeção, extrusão, impulsionaram seu crescimento, tornando os plásticos mais leves, versáteis e econômicos, e substituindo materiais tradicionais em diversos setores industriais. Isso resultou na revolução dos plásticos, que continua até os dias de hoje. Para entender a origem dos plásticos, é fundamental compreender o petróleo. O petróleo é uma substância orgânica formada de restos de animais e vegetais, que foram soterrados ao longo de milhões de anos sob grandes pressões e temperaturas. Esse processo resultou na formação dos lençóis petrolíferos que estão localizados no subsolo. É a partir do petróleo que é extraído dessa fonte, desse depósito que tem de materiais antigos que foram se mudando, alterando e formando o petróleo. E é daí que nós conseguimos obter diversas matérias-primas, principalmente compostos de carbono e hidrogênio, que são essenciais para a produção de plásticos e materiais orgânicos. Os principais materiais ou matérias-primas para a produção de plástico provêm das diversas fontes. A principal delas é o petróleo, de onde são extraídos os compostos básicos para a formação de plásticos. O gás natural também é uma fonte importante, especialmente para a obtenção de etileno e propileno, que são essenciais na produção de plásticos, polímeros. Além disso, o carvão mineral, ou seja, a hulha, embora menos comum, ainda é utilizado em alguns processos para a fabricação de certos plásticos e materiais químicos. Outra fonte de matéria-prima é a caseína, derivada do leite, que por meio de processos químicos pode ser convertida em plásticos. Por fim, fontes bioquímicas como a cana-de-açúcar, milho, beterraba podem ser transformados em álcool, um ingrediente utilizado na produção de bioplásticos que, por sua vez, podem ser biodegradáveis. Essas matérias-primas passam por processos complexos que resultam nos polímeros necessários para a fabricação dos plásticos, moldados em diversas formas para diferentes aplicações. Então agora nós vamos olhar do petróleo ao plástico, como é que fica essa situação. No processo de refino do petróleo, a destilação é um dos métodos principais para separar seus componentes diferentes. A torre de destilação ela é fundamental nesse processo. Quando o petróleo bruto é aquecido, os produtos mais leves, como os gases, saem primeiro, seguidos pela gasolina. A próxima substância que se separa é a nafta, que é uma das matérias-primas essenciais para a produção de plásticos e polímeros. Depois da nafta, são extraídos o combustível para aviação, o diesel e, por fim, o pitch, que é um subproduto mais pesado. Uma forma simples de entender o processo de destilação é fazendo uma analogia com o vento. Assim como o vento começa a soprar, as partículas menores se movem primeiro. Em seguida, as maiores começam a se mover à medida que o vento ganha força. O mesmo acontece com a separação das substâncias no processo de destilação, onde as substâncias mais leves são separadas antes das mais pesadas. Então, no processo de refino do petróleo, as frações dos diferentes componentes são separados com base na temperatura de ebulição. A distribuição quantitativa das frações de petróleo é a seguinte. Primeiramente o GLP, que é um gás de efeito do petróleo, tem cerca de 0,2% do petróleo bruto, com uma faixa de temperatura na faixa de 25 graus. E se vocês olharem no gráfico azulzinho, vocês vão ver ali o tamanho da molécula, é pequenininho.
Na sequência temos a nafta com 12%, com temperaturas entre 20 e 150 graus. É uma das principais matérias-primas para a produção de plásticos. Na sequência temos a gasolina com 14%, com temperaturas entre 70 a 200 graus Celsius. Depois temos o querosene em torno de 10%, com temperaturas de 175 a 275 graus Celsius. Piche, cerca de 5%, com temperatura de 200 a 330 graus Celsius. A graxa, aproximadamente 20%, com temperaturas entre 300 e 370 graus Celsius. E óleos lubrificantes, cerca de 20%, com temperaturas acima de 350 graus Celsius. E por fim temos os resíduos de piche, aproximadamente 17%. Então vocês percebem que à medida que eu preciso aumentar a temperatura é porque o tamanho das moléculas aumentaram. Então agora o que nós vamos ver é que a nafta é a matéria-prima para a produção dos plásticos, né? E no craqueamento da nafta nós temos o eteno, 31%, o propeno, 24%, o metileno, 16%, buteno, 4%, isobutileno, 4% e outros materiais, 21%. Quando nós olhamos a cadeia produtiva, né, olhando o petróleo, o refino, nós vemos que nós temos a nafta, e na nafta nós tiramos o eteno, propeno, buteno, etc. Já na segunda geração, onde é feita a polimerização, é onde nós fazemos com que essas moléculas fiquem todas juntinhas, onde elas fazem a união, como se fosse um colar de pérolas. Na terceira geração, o que nós temos? Nós temos a transformação, onde esses polímeros, esses plásticos, são utilizados para dar as mais diferentes formas aos produtos. Ou seja, formar um banco, uma cadeira, um painel, um para-choque e etc. E a terceira geração, que é o foco basicamente, né? Nós temos o que? Os tipos de materiais que foram transformados, né? Para produzir filmes plásticos, materiais de extrusão de tubos, fibras, na parte de injeção, cadeiras, potes, liquidificador, na extrusão de tubos, na termoformagem, onde nós temos margarina, potes de iogurtes e etc. Uma enormidade de produtos que a gente consegue ver e sentir no dia a dia. Para entender um pouco o nosso sistema, como é que funciona, nós temos que pensar que o átomo é a menor partícula existente na natureza. Ele é composto de núcleo e elétrons, fazendo uma pequena comparação do que é um átomo com a natureza, ou seja, um sistema solar. O Sol, que seria o centro das órbitas dos planetas, e no nosso átomo, seu núcleo seria o Sol, e os elétrons seriam os planetas girando em torno do Sol. É essa a ciência da química, fazendo a gente imitar o sistema planetário, para poder explicar os fenômenos que vivemos, como sempre falamos. Tudo o que fazemos é imitar alguma coisa da natureza. Então no próximo vídeo, leva-nos a associar esse raciocínio dos elétrons imitando os planetas. Vocês percebam que os elétrons estão girando em torno do núcleo, que é a semelhança que nós fazemos. Percebam que o núcleo é o amarelo central e em volta estão os elétrons. E aí a gente começa a pensar, quando pensamos nos elétrons, na camada K, L, M, N, O, P, que são as diferentes camadas de elétrons. Sendo que na camada K nós temos 2 elétrons, na camada L nós temos 8 elétrons, na camada M nós temos 18, na camada N 32 elétrons, na camada O 32 elétrons, aí na camada P 18, Q 8 elétrons. Essas camadas principais também possuem subdivisões, chamadas camadas secundárias, que acomodam diferentes números de elétrons, subcamada S, P, D e F, as quais têm 2, 6, 10 e 14
elétrons. Essa estrutura eletrônica é essencial para entender e determinar as propriedades químicas dos elementos, que na tabela periódica hoje totalizam 118 desconhecidos. Isso é o que a gente conhece, pode ser que tem mais ainda que não são conhecidos, né? Assim como alguns planetas possuem satélites em órbitas, as camadas secundárias dos átomos fornecem mais detalhes sobre a distribuição de elétrons em cada nível de energia. Então acho que aqui vocês conseguem ter uma ideia de como é que é a essência do átomo, como é que é a representação dele. E, como dissemos, nós temos a tabela periódica, que são 118 elementos, né, átomos diferentes, que compõem toda a natureza hoje, né? Eles são conhecidos em ordem crescente pelo número atômico, né? Corresponde à quantidade de prótons, elétrons por cada elemento. Tem o primeiro aqui, que é o hidrogênio, né? É um elemento com número atômico 1, peso atômico próximo de 1. Ele possui apenas um elétron na camada K, sendo o elemento mais simples e leve. Depois nós temos o hélio, o lítio e assim por diante. Seguindo essa lógica, cada elemento sucessivo tem mais prótons e elétrons distribuídos pelas camadas, de acordo com as regras de ocupação eletrônica. Essa distribuição determina como os elementos reagem quimicamente. Entre todos os elementos, o carbono é fundamental para a existência dos plásticos e da vida como a conhecemos. Ele tem o número atômico 6, com 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na camada L. Essa configuração eletrônica permite que o carbono faça até 4 ligações covalentes, combinando-se facilmente com outros elementos. Por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, o cloro, o nitrogênio. Então, quando nós analisamos a tabela periódica, compreendemos as propriedades químicas e eletrônicas de cada elemento, permitindo criar novas substâncias e materiais, como os plásticos, que dependem diretamente das combinações do carbono com outros elementos. Então, quando nós pensamos agora na teoria molecular, né, as ligações químicas mantêm os átomos unidos, formando moléculas e estruturas maiores. Elas podem ser classificadas em ligações intramoleculares entre elas ou intermoleculares, que são com outras moléculas, né? As ligações intramoleculares incluem a ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons, né? No exemplo da água. A iônica, quando ocorre a transferência de elétrons, como no caso de um sal aqui, do cloreto de sódio. E a metálica, onde eles se juntam e fazem o compartilhamento dos elétrons, do mar de elétrons, né? Já as ligações intermoleculares atuam entre moléculas diferentes e incluem forças de Van der Waals, que são forças de atrações fracas por dipolos temporários. Por exemplo, nas ligações de hidrogênio, entre o hidrogênio e elementos eletronegativos, como flúor, oxigênio e nitrogênio. E também temos as forças de polo-dipolo, que são atrações entre polos elétricos opostos. Essas interações químicas são essenciais para formar e definir as propriedades das substâncias, incluindo os plásticos, onde as intramoleculares estruturam as cadeias poliméricas e as intermoleculares influenciam características como elasticidade e rigidez. Para entender tudo isso aqui, sempre tem os espertos aí que aparecem, né? E nós tivemos aqui em 1913 o Niels Bohr, que foi quem revolucionou o entendimento sobre a matéria e a interação com a luz. Nesse modelo, os elétrons orbitam o núcleo em camadas específicas, semelhante às órbitas planetárias, como a gente tinha mostrado lá atrás. Por exemplo, em um átomo com 11 elétrons, há 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira. Apesar do estudo ter mais de um século, ainda estamos aprofundando o conhecimento desse modelo, devido à sua complexidade. Os átomos, as menores partículas da matéria, elas são invisíveis a olho nu, mas são fundamentais para características químicas dos elementos. Desde o século IV a.C., Demócrito já teorizava sobre a indivisibilidade do átomo. Entre os elementos mais significativos para a química estão o hidrogênio,
o oxigênio, o cloro, o nitrogênio e, sobretudo, pessoal, ao carbono, porque é essencial para a formação dos plásticos e é estudado no ramo da química orgânica, que explora os compostos baseados nesse elemento vital. As ligações iônicas ocorrem quando um átomo cede elétrons para o outro, formando uma combinação estável. Um exemplo clássico é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha que a gente está acostumado, formado pela interação entre o sódio e o cloro. Na tabela periódica, o sódio ele possui 11 elétrons distribuídos, 2 na primeira, 8 na segunda e 1 na última camada. Já o cloro possui 17 elétrons, 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na última. Para alcançar estabilidade, os átomos buscam completar suas camadas mais externas, geralmente seguindo a regra do octeto, ou seja, 8 elétrons na última camada. Nesse processo, o sódio cede o único elétron de sua última camada ao cloro, que então completa a sua com 8 elétrons. O sódio, ao perder esse elétron, também alcança a estabilidade com 8 elétrons em sua nova camada externa. Essa transferência de elétrons resulta na formação de íons. O sódio se torna um cátion, um íon positivo, enquanto o cloro se torna um ânion, que é um íon negativo. A atração entre essas cargas opostas gera ligação iônica, que mantém os átomos unidos para formar um composto cloreto de sódio. Então, as ligações covalentes agora, né? Elas ocorrem quando os átomos compartilham elétrons para preencher as camadas externas e alcançar essa estabilidade. Um exemplo é o gás de cloro que nós conhecemos, né? Cada átomo de cloro possui 17 elétrons, distribuído como mostramos, 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na última camada. Para atingir a estabilidade, a regra do octeto, cada átomo de cloro precisa de mais um elétron. Ao se aproximarem, os dois átomos compartilham um par de elétrons, formando uma ligação covalente. É o que os une. Esse compartilhamento resulta em uma molécula de cloro Cl2, onde ambos os átomos compartilham o par de elétrons para completar suas últimas camadas com 8 elétrons. Eu tenho 7 numa camada última, aí eu empresto um do outro, fico com 8. Aí o outro que tem 7 também empresta um do outro, então fica com 8. Então uma ligação covalente envolve o compartilhamento de elétrons entre átomos, ao contrário das ligações iônicas, que envolvem as transferências. E as ligações metálicas? Bom, as ligações metálicas elas são caracterizadas pelo compartilhamento coletivo de elétrons externos entre átomos de metais. Os átomos estão todos juntos e os elétrons ficam todos espalhados por cima desses átomos, né? Nesse tipo de ligação, os átomos formam como se fosse uma rede, onde seus elétrons da camada mais externa se desprendem e vagam livremente, criando o que chamamos de mar de elétrons. Esse movimento livre de elétrons é o que confere aos metais propriedades únicas como condutividade elétrica. Todos já viram aqui, já botaram a mão num fio com corrente elétrica, toma um choquinho. Os elétrons livres transportam calor e corrente com facilidade. Tem maleabilidade e ductibilidade, né? A estrutura metálica permite que os átomos deslizem um sobre o outro sem qualquer ligação, sem quebrar as ligações, né? E exemplos de materiais metálicos com ligações metálicas incluem alumínio, ferro, cobre. Essas propriedades são exploradas em diversas aplicações tecnológicas e industriais. As ligações intermoleculares, elas são ligações entre moléculas distintas, com destaques para pontes de hidrogênio, que ocorrem quando um átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, como o oxigênio e o nitrogênio, interage com outro átomo eletronegativo de uma outra vizinha. É uma vizinha perturbando a outra aqui. Esse tipo de interação é responsável por fenômenos como a coesão entre moléculas de água e a estabilidade das estruturas do DNA.
Além disso, as forças de Van der Waals incluem interações dipolo-dipolo e forças de dispersão. Também contribuem para a aproximação de moléculas, embora de maneira mais fraca. Essas ligações desempenham um papel fundamental em propriedades físicas e químicas, como solubilidade, mudança de fase e a estrutura de materiais poliméricos. Então, quando nós pensamos no carbono, a gente tem que entender que ele é fundamental, é onde começa tudo. Ele é fundamental nos organismos vivos. Ele é notável pela sua capacidade de formar uma vasta gama de substâncias, sendo responsável por mais de 7 milhões de compostos conhecidos, contra apenas 100 mil outros elementos químicos. Os seus átomos se unem facilmente entre si e com outros tipos de átomos, principalmente através de ligações covalentes, onde o compartilhamento de elétrons ocorre. Isso permite que as moléculas formadas pelo carbono criem longas cadeias, dispostas de maneiras diferentes, como linhas retas ou ramificações, formando a estrutura essencial dos polímeros, ou seja, dos plásticos. Essas cadeias de carbono flexíveis e complexas são a base dos polímeros que nós conhecemos. Os polímeros, que são os plásticos, podem ter sua origem no petróleo, que se formou pela decomposição anaeróbica de matéria orgânica ou vegetal, A partir do craqueamento do petróleo, obtém-se a nafta, que por sua vez, ao ser craqueada, separada, gera os monômeros. Esses monômeros são compostos basicamente de hidrogênio, carbono, formando o que nós chamamos de hidrocarbonetos. A reação entre esses monômeros, entre esses hidrocarbonetos, resulta na formação de polímeros. Então é como se fizesse uma analogia, uma pérolazinha, quando eu faço um furinho e ligo através de um fio, eu formo a cadeia. Essa que é a ideia que está por trás desses polímeros. E aqui agora nós vamos ver um vídeo sobre como é que funciona a polimerização. É só para vocês entenderem como é que isso funciona.